Saberes em Casa. O Saberes em Casa para mim é um sucesso. Poder permitir que as crianças, nesse processo de crescimento, continuem convivendo com a música. É amor pela educação que eu coloco em cada detalhezinho dos desafios do dia. É um resgate de afetividade. Nós transmitimos e recebemos muito carinho em cada episódio. Aprender brincando. Integra a tecnologia à educação. União, um trabalho de união. Professores e alunos, ouvintes e surdos, unidos. É um exemplo de acessibilidade. Interação, desenvolvimento, autonomia, com orientação para a família. A certeza da importância da multiplicação do conhecimento. É uma das importantes ações realizadas pela rede para garantir o direito das nossas crianças à educação. Como uma ponte, uma parceria de ligação entre a escola e a família. E a parte mais legal de fazer parte desse programa é poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento musical. Afinal de contas, quem é que não gosta de música, não é mesmo? É onde eu posso soltar a imaginação, a criatividade, ouvir histórias, contar histórias. A oportunidade diária de conhecer, interagir e trocar experiências de aprendizagens com as crianças mais especiais desse Brasil inteiro. É alegria, brincadeira, conhecimento e interação. E mesmo com a pandemia, aprendemos de montão. Importante e sensacional. As aulas com arte, com pintura, com giz de cera. Saberes em Casa, pessoal, pra mim maravilhoso. É um aprendizado. Uma nova maneira de aprender e matar a saudade da escola. É minha escola em casa. É muito maravilhoso. E também eu tô quase aprendendo a ler e escrever. O programa Saberes em Casa é incrível. E é legal. Pra mim é alegria. O começo de um novo aprendizado e de novas experiências. É muito legal. Hoje o programa é um grande presente pra gente. Eu fiz questão de gravar aqui nesse espaço para mostrar para todos o quanto que a rede tem participado junto com a gente do programa Saberes em Casa. Quero dar os parabéns para todos aqueles que fazem com que o programa aconteça diariamente. Com criatividade e ousadia, colocamos no ar um programa que logo se tornou um grande sucesso junto aos familiares e alunos. O Saberes em Casa tornou-se referência no estado e no país. E tudo isso só foi possível graças ao comprometimento dos nossos professores, gestores e direção pedagógica. Dizem que nos momentos mais difíceis que a humanidade enfrenta é que surgem as grandes ideias, inovadoras e transformadoras. E o Saberes nasceu nesse momento e foi desenvolvido exclusivamente pelos nossos profissionais. Um ano se passou e hoje temos uma política pública estruturada graças ao empenho de cada um dos nossos colaboradores. Vida longa ao projeto. E é isso. Tchau, galerinha. E eu amo muito Saberes em Casa. Hi kids! Como vocês estão? Conforme combinamos no vídeo passado, hoje passearemos virtualmente pela linda instalação artística feita com os rainbows que vocês nos enviaram. Teacher Thalita vai com a gente também. Let's go! Teacher Fernanda, olha só quanta criatividade! Para conferir a obra de todos os nossos artistas, basta acessar o portal da educação. Se alguém um dia te perguntar quem são os students mais incríveis do Brasil, o que você responderia? Com certeza são os nossos. Os alunos e alunas aqui de Guarulhos City são muito criativos. Fizeram arco-íris com objetos desenhados, mandaram fotos de suas beautiful colors, me emocionaram com tanta beleza e me fizeram ter belas reflexões também. Por falar em reflexões, Fê, eu sempre pensei que as exposições de arte são lugares onde podemos to see, to touch,
to imagine, pensar em como o artista executou a obra, no que será que ele ou ela estavam pensando. Será que ele ou ela quiseram fazer algo para que todos achassem beautiful, ugly, ou reflexões sobre algo? It's true! E quem é que pode dizer se algo é beautiful ou ugly? O que consideramos bonito ou feio? Será que todas as pessoas pensam igual a gente? Absolutely not! E isso é maravilhoso! É assim que podemos exercitar valores como empathy and respect. Isso até me lembra a história de um book chamado Medonho. Todos achavam que esse animalzinho era medonho, inclusive esse era o seu nome. Mas será que era assim mesmo? E se ao invés de medonho, ele chamasse fofinho? Acho que combinaria muito mais. Será que Edward Munch, artista dessa obra intitulada The Scream, o grito, se assustou ao ver o medonho? Um outro artista contemporâneo, que é dos dias atuais, conhecido como Mr. Doodle, reproduziu o The Scream, usando pequenos traços que formaram o tão famoso quadro expressionista. O Mr. Doodle usa doodles como arte para expressar os feelings. Por isso que é tão importante não julgarmos as pessoas sem conhecê-las e principalmente não criarmos preconceitos. Todos nós sentimos sadness, fear, hungry, happiness e tantos outros feelings. Somos todos humans. Tem razão. Você tem medo de algo? What's your biggest fear? I'm afraid of the dark. Inclusive, fiz essa mesma pergunta para algumas crianças. Vamos conferir o que elas responderam? By the way, I'm afraid of coronavirus. By the way, I'm afraid. Do que você tem medo? Do meu celular acabar a bateria. I'm afraid of monsters. Monsters. Eu também tenho medo de ficar sozinho. By the way, tenho medo de barata. By the way, I'm afraid of snake. By the way, I'm afraid of moths. By the way, I'm afraid of sharks. Você já percebeu que tinha medo de alguma coisa e superou, agora não tem mais medo? Yes! By the way, I'm not afraid of insects anymore. Eu tinha muito medo de insetos, mas superei. Inclusive porque aqui no programa Saberes em Casa falamos sobre isso nos quadros Brincando que se aprende, Além das letras e Desafio do dia, não é mesmo? How about you, kids? By the way, I'm not afraid. Dark! Well, by the way, I'm not afraid. Do que você não tem medo? Eu não tenho mais medo de escuro. By the way, I'm not afraid Easter Bunny. I'm not afraid of barata. And by the way, I'm not afraid of ants. Pois é, podemos superar os nossos medos e isso é muito bom. Mas também precisamos ter cuidado com o medo que as outras pessoas sentem. Infelizmente, algumas pessoas cometem o que chamamos de bullying. Aqui no Brasil, a palavra bullying passou a fazer parte do nosso vocabulário. Vem do verbo to bully, que significa intimidar, ameaçar. Quando não temos informação adequada ou quando criamos situações que não existem, surge o preconceito. O medonho, personagem do livro que já falamos anteriormente, vivia sozinho, isolado em seu banhado. As pessoas tinham medo dele. Nunca se aproximaram, julgaram apenas pela aparência. Não queriam conhecer nem ele e nem a medonha. Muitas vezes, quando rimos de alguém, julgando pela aparência, somos preconceituosos. Quando rimos das clothes, do hair, quando rimos dos nossos coleguinhas, praticamos bullying.
Você já deve ter assistido em alguma série ou em algum desenho sobre esse assunto. Bullying pode deixar situações vivas para sempre em nossa memória. Chamar aquele ser fofo de medonho era preconceito. E para se defender, Medonho preferiu viver lonely, isolado. Enfrentou sozinho seus próprios medos para descobrir o que acontecia nas mountains. Infelizmente, muitas vezes pessoas com deficiência são isoladas, excluídas, e os outros não querem se aproximar delas, por ter justamente o preconceito de que elas podem não ser capazes de algo. Pessoas com autismo, cadeirantes, cegos, surdos e tantos outros enfrentam seus próprios medos, assim como o medonho, mostrando que são capazes de tudo e muito mais. Isso mostra que o ser humano é corajoso. Superar o medo é sinal de coragem. Somos brave. Be brave. Be brave. Pensando nisso, em superar nossos medos, precisamos primeiro perceber qual é o tamanho que eles têm. Ué? Mas como assim? Vamos medir o tamanho dos nossos medos para que a nossa coragem seja muito maior do que eles. Lembra do Mr. Doodle, que conhecemos um pouco antes nesse episódio? Ele expressa seus sentimentos de sadness, happiness, anger and other feelings usando doodles. E ele precisa calcular o tamanho dos doodles, que são os rabiscos, para que caibam perfeitamente no local onde ele vai desenhar, seja na parede ou no papel. Então podemos relacionar o medo que a gente sente de algo com o tamanho de alguma coisa, é isso? Yes, sim, Teacher Fê. By the way, I'm afraid of frog. E o meu medo de sapo, acho que é do tamanho de uma house, de uma casa. E eu posso expressar isso usando doodles, como faz o Mr. Doodle. Que tal então, se vocês, crianças, enviarem pra gente os doodles de vocês? Podem escolher o feeling que quiserem. Brave, fearless, happiness. Depois de desenhar os seus doodles, fotografem, peçam a ajuda de um adulto e enviem para nós através do e-mail englishguarulhos@gmail.com ou publiquem nas redes sociais com as hashtags EnglishGru, Inglês nos Saberes ou Saberes em Casa. Eu adorei essa ideia, Teacher Fê. E quem sabe, fazendo isso, a gente não começa a perceber que a nossa brave é muitas vezes até maior que o nosso fear. We learn together. Vamos relembrar algumas palavras que aprendemos no episódio de hoje. I'm afraid of bullying, cute, beautiful, respect. Para encerrar, vamos conhecer uma lullaby, uma canção de ninar, que sempre nos ajudam a enfrentar os nossos medos e ter bons sonhos. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bow breaks, the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bow breaks, the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all.
crianças! Eu sou a professora Raquel e estou aqui com Além das Letras. Hoje nós vamos começar o dia compartilhando o trabalho da professora Cícera Menezes, porque nada melhor para começar o dia do que nos emocionar com uma bela música. Então, é com vocês, segundo ano E da EPG, Pastor Perácio Grilli. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz belas borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz belas borboletas. Borboletas, 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 borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz das belas borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz das belas borboletas. Borboletas, 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 borboletas brancas, borboletas e brancas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então, oh que escuridão. E as pretas então, oh que escuridão. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz das belas borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz das belas borboletas. Borboletas, 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 borboletas brancas, borboletas e brancas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então, oh que escuridão. E as pretas então, oh que escuridão. Acabou. Eu fiquei emocionada. Parabéns, professora, crianças, famílias, a todos da escola EPG Pastor Perácio Grilli pelo lindo trabalho. A língua do Nhem, Cecília Meirelles. Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. Estava sempre em casa a boa da velhinha, resmungando sozinha, nhenhenhen, 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 nhenhenhen. O gato que dormia no canto da cozinha, escutando a velhinha, principiou também a miar nessa língua, e se ela resmungava, o gatinho acompanhava. Nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen. Nhenhenhen, nhenhenhen, nhenhenhen. Depois veio o cachorro da casa da vizinha, pato, cabra e galinha, de cá, de lá, de além. E todos aprenderam
a falar noite e dia naquela melodia. De modo que a velhinha, que muito padecia por não ter companhia, nem falar com ninguém, ficou toda contente, pois mal a boca abria, tudo lhe respondia. Bom, crianças, neste mês nós estamos estudando o livro Medonho. Na segunda-feira eu fiz a leitura com vocês deste livro e hoje nós vamos nos aprofundar um pouco no nome da personagem, Medonho. As pessoas que passavam por onde Medonho moravam diziam que lá tinha um bicho medonho e saíam assustadas. Por que será que elas saíam assustadas? O que será que significa a palavra medonho? Eu recorri ao dicionário, ao LED digital, para ver o significado. Vamos conferir. Aqui na tela está aparecendo o significado da palavra medonho. Então, medonho, que causa medo, repulsa, bicho medonho, assustador, pavoroso. Agora que você já sabe o significado da palavra medonho, se você pudesse dar outro nome para este livro, que nome você daria? Você já conhece o significado da palavra e também conhece a nossa personagem pelas leituras que foram feitas. Você acha que esse nome medonho combina com ele? Com a nossa personagem? Que outro nome, que outro título você daria a este livro, se pudesse? Bom, vocês vão pensar que outro título vocês dariam para este livro e vão compartilhar com a hashtag Saberes em Casa Fala Criança. Eu estou muito curiosa para saber o novo título que vocês vão dar para o livro. Agora nós vamos para a nossa proposta do dia. Hoje é dia 5/5/2021. Na nossa proposta do dia, você irá recontar a história do medonho. E você irá recontar pensando alguns aspectos. Primeiro, você vai recontar para as pessoas que não conhecem a história. Imagina só, você recontando para uma pessoa que não conhece a história, não leu, não ouviu a leitura do livro do medonho. Então você vai precisar trazer detalhes na hora de recontar para que a pessoa compreenda a história do medonho. Segundo, você irá escolher onde o reconto será disponibilizado. Por exemplo, eu quero recontar a história do medonho para as pessoas da minha família em casa. Então, eu vou usar o meu ambiente familiar para recontar a história do medonho. E aí eu tenho que pensar alguns aspectos. Eu vou utilizar algum cenário para recontar? Eu vou utilizar algum objeto na hora que eu estiver recontando ou não? É uma escolha, tudo bem? Eu quero recontar utilizando o teatro de fantoches. Posso? Pode. Tá bom? Então, usem a criatividade. Não, eu não quero recontar no meu ambiente familiar. Eu quero recontar para postar nas redes sociais. Então, tudo bem. Eu posso usar o áudio, o vídeo. Se eu utilizar o áudio, eu posso utilizar alguns efeitos. Eu quero colocar algum efeito, algum barulho, algum som que eu acho interessante colocar. Posso fazer? Pode. Eu não quero utilizar o áudio, eu quero utilizar o vídeo para fazer. Tudo bem, você pode gravar um vídeo, se utilizando de objetos para recontar, de algum cenário, como você quiser, tudo bem? Terceiro, planejamento do que irá recontar com a ajuda de um adulto. Então, você vai pedir para um adulto fazer uma lista de fatos importantes que você não pode deixar de fora na hora de recontar. Mas quem vai dizer esses fatos são vocês. Então, vocês vão escolher do livro o que vocês não podem deixar de fora na hora de recontar.
Por exemplo, eu considero que é importante dizer o lugar que o medonho morava. Então, o adulto vai escrever lá: medonho mora no banhado. Tudo bem. Eu acho importante contar o que o medonho gostava de comer. Então, o medonho gostava de comer nhoque de lenha e bolinho de minhoca. Eu acho importante contar que as pessoas tinham medo do medonho. Acrescento isso, peço para o adulto escrever também na lista. Quando eu vou recontar, eu não vou recontar em forma de lista. Por exemplo, não vou recontar: medonho mora no banhado. Não, eu vou pensar na história. Era uma vez um bicho medonho que morava no banhado. Ele gostava de comer nhoque de lenha e bolinho de minhoca. Então, eu vou recontando a história utilizando o meu planejamento. Tudo bem? Então, façam um reconto. Façam primeiro o planejamento. Pensem em que lugar vocês querem disponibilizar o reconto de vocês. Pensando sempre que vocês estão recontando para uma pessoa que não conhece o livro. Tudo bem? Crianças, o Além das Letras hoje vai ficando por aqui, mas na sexta-feira nós estamos de volta. Um grande abraço para vocês e até lá! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Chegamos nos desafios do dia e como foi o aquecimento por aí? Olha, eu vou contar que nós já temos centenas de contribuições no nosso formulário. Medos de diferentes cores e formas estão aparecendo por lá. E além disso, o nosso mural está ficando recheado de postagens, então continuem com as contribuições de vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito das diferentes reações que as pessoas têm quando sentem medo. Além disso, vamos ver também que o medo que eu sinto pode ser muito diferente do medo de vocês. E tudo bem, ser diferente nunca foi e nem pode ser um problema em nenhuma situação. Então, vocês vão anotar o tema do nosso encontro de hoje e quando eu voltar, eu já vou colocar para vocês a tela compartilhada, mostrando algumas situações e vocês vão me dizer se sentem ou se não sentem medo, tá bom? Então, anotem aí. Então, vamos lá, vamos descobrir com a Pro do que vocês têm medo. E vamos pensar também se esse medo é um medo comum a todas as pessoas ou se não. Se nós precisamos aí que algumas pessoas nem tenham medo disso para, de repente, auxiliar em alguma coisa. Então, eu vou mostrar algumas imagens e vocês respondam daí se é algo que vocês têm medo ou não têm medo, tá bom? Podemos começar? Então, vamos lá. Primeira situação é medo de água. Quem aí tem medo de água? Não pode ter medo de tomar banho, hein? Medo de mergulhar em grandes profundidades ou até mesmo de entrar na piscina. Tem gente que não consegue molhar nem a ponta dos pés numa piscina porque tem muito medo de se afogar. Agora, vocês imaginem se todo mundo tivesse medo de água. Como ficaria essa segunda situação aqui, onde nós temos mergulhadores que vão em grandes profundidades
utilizando tubos de oxigênio para conseguirem respirar embaixo da água. E esse mergulho, turma, ele não é importante apenas porque as pessoas gostam de conhecer o fundo do mar. Ele é importante para os estudos que são feitos e as investigações para sabermos quais são os seres vivos que habitam o fundo dos oceanos, estudar o comportamento das espécies marinhas. Então, se todo mundo tivesse medo de água, esse estudo ia ficar um pouquinho complicado, não é mesmo? Então, vamos ver agora a próxima imagem. Quem aí tem medo do fogo? Eu tenho. Da água, não. A Pro adora mergulhar. Mas do fogo eu tenho muito medo. Nós já vimos em outros programas que o fogo, quando ele não é controlado, ele pode causar sérios riscos à vida e à segurança das pessoas, dos ambientes e de todos os seres vivos. Agora imaginem se todo mundo tivesse medo do fogo. Como que nós teríamos essa linda profissão aí dos bombeiros? Não teríamos, não é mesmo? Então, é muito importante nós termos profissionais que conseguem, com segurança, combater incêndios, por exemplo, e controlarem o fogo. Vamos ver mais uma? E agora? E essa eu tenho muito medo. Muito medo! A Pro não gosta muito de barata, não. E vocês? Só que vocês sabiam que nós temos especialistas que estudam as baratas? Isso mesmo. Se vocês depois pesquisarem na internet, vocês vão ver muitas fotos de pessoas aí estudando as baratas numa relação bem próxima com esses bichinhos, viu? Então, também, assim como acontece com outros seres vivos, é importante conhecer o ciclo de vida, né? Do que as baratas se alimentam. Então, temos pessoas especialistas nesse estudo. Procurem aí depois que vocês vão ver imagens de arrepiar. E nossa última situação. Quem aí tem medo de altura? Olha nesse guindaste, turma, a altura que essas pessoas estão penduradas. Agora, imaginem se todo mundo tivesse medo de altura. Como que nós faríamos a limpeza de grandes prédios? Ia ficar bem difícil, né? Limpar os vidros de prédios sem termos aí as pessoas, claro, com os devidos equipamentos de segurança, mas cuidando de toda essa organização. Então, com essas situações bem simples que eu trouxe aqui, a ideia é que vocês percebam que nós podemos ou não ter medo de várias coisas que estão à nossa volta. Podemos ter medo do escuro, ter medo do trovão, do relâmpago, ter medo de outros seres vivos, alguns que a gente nem conhece, mas só de ver a imagem a gente já acha que não vai ter ali uma relação muito amigável, não. Então, o medo ele está presente em muitas situações e nós vamos descobrir um pouquinho mais a respeito de tudo isso. Agora, esperar um pouquinho que a Pro já volta. E aí? Será que todos vocês reagiram da mesma forma a tudo que eu mostrei? Com certeza não. O medo, ele está presente na vida das pessoas de diferentes formas. Temos até mesmo medo do desconhecido. Existem certas coisas que só de falar eu não preciso nem tê-las por perto. Só de falar, já causam arrepios. Então, cada um de nós, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, sentimos medo e reagimos de maneira diferente a todos esses medos.
E a proposta do desafio de hoje é exatamente vocês descobrirem que ter medo não é coisa de criança, não. Então, a minha proposta é que vocês criem um roteiro de entrevista e escolham algumas pessoas da sua família. Pode ser uma entrevista à distância também. Quanto maior o número de entrevistados, melhor será para a análise desses resultados, tá bom? Então, você vai criar um roteiro de entrevista. Eu trouxe algumas sugestões de perguntas. Não precisa ser apenas essas perguntas, tá? Vocês podem criar, até mesmo junto com os seus professores, outras questões aí que possam enriquecer a sua entrevista. Então, olha só algumas perguntinhas que a Pro colocou aqui como sugestão, uma ideia. Observem aí. Então, a primeira delas, do que você tinha medo quando era criança? A segunda perguntinha, o que você fez para perder esse medo? A terceira pergunta, do que você tem medo hoje? E a quarta, o que você acha que poderia fazer para passar esse medo, para não ter mais esse medo? Então, essas são algumas sugestões, tá bom? Depois que vocês fizerem todas as entrevistas, juntamente com os seus professores, a Pro sugere que vocês façam uma análise quantitativa e qualitativa dessas informações. Então, pela quantidade de pessoas que vocês entrevistaram, quantas falaram que tinham medo quando eram criança da mesma coisa? Ou elas não tinham medo, ou elas não se lembram que tinham medo. Então, você vai ter aí dados quantitativos, quantidade de pessoas que opinaram e que responderam ao seu roteiro, mas você também consegue obter dados qualitativos, ou seja, o que elas responderam a respeito. Tinham medo do escuro? Tinham medo de barata? Pode ser medo de tantas coisas. Então, vamos à síntese já do desafio. Primeira coisa é elaborar esse roteiro de perguntas. Nós não podemos ir fazer uma entrevista, né, com outras pessoas e improvisarmos ali nos questionamentos. Então, elaborem um roteiro de perguntas aí que tenham relação com os nossos desafios. Vamos falar sobre o medo, tá bom? Depois, com os resultados obtidos dessa entrevista, vocês vão fazer uma análise desses dados, identificando aí quantas pessoas tinham medo, do que elas tinham medo. Registrem tudo aí no seu caderno, discutam esses medos e principalmente estejam atentos para o que as pessoas fizeram para superar esses medos. Tá bom, turma? Então, mãos à obra, vocês têm muito trabalho pela frente e sexta-feira estou aqui à sua espera. Grande beijo, tchau, tchau!